dia, etapa de número 6. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Aqui quem fala é o professor Adriano de Alcântara. Nossa aula de inglês está começando. Galerinha, vem comigo que hoje a gente vai falar bastante sobre algumas informações importantíssimas sobre os pronomes. O que é um pronome? Para que serve um pronome? Tanto na língua inglesa quanto na língua portuguesa. São importantes recursos de coesão. Vou mostrar para vocês, não se preocupem não. Vem comigo que a nossa aula está só começando. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, pessoal de Eliseu Martins, pessoal de Miguel Leão, São Francisco do Piauí. Sejam muito bem-vindos, tá, gente? Nossa aula é especial para vocês que nos acompanham, seja de maneira agora síncrona, seja de maneira assíncrona, seja o pessoal que nos assiste posteriormente. Essa aula é toda de vocês, então participem, estejam super à vontade para fazer perguntas, tirar dúvidas, estamos aqui para ajudar vocês. Vamos lá então, meus queridos EJA6, vem que nossa aula está começando. Olha só, eu sou o professor Adriano, você já me conhece, nossas aulas nas segundas-feiras já são nosso compromisso semanal. Nossa aula de inglês é o nosso foco de hoje e nós iremos tratar, olha só, dos pronomes. Vamos falar um pouquinho, de pronomes pessoais. Vamos focar um pouquinho também em adjetivos possessivos, mas se preocupe não. Eu também vou dar uma passeada geral sobre os pronomes, tá, galera? Vamos fazer aí uma volta gigante sobre o que é pronome, para que servem os pronomes, como é que você identifica um pronome dentro de uma frase e, é claro, a que ele se refere. Hoje, dia 4 de julho, primeira segundona desse mês maravilhoso, que é o mês de julho, mês de férias, mês da gente aproveitar bastante, mas é claro, sem perder o nosso foco, sem perder o foco na aprendizagem, tá? Galerinha, vamos falar então, olha só, um pouquinho sobre pronomes pessoais, um pouquinho sobre os possessivos, vamos ver algumas aplicações, os usos, para que servem esses pronomes, por que a gente utiliza isso? E é claro, vamos praticar. Gente, só para ficar claro, pronome. Olha só, quando você olha para essa palavrinha pronome, o que passa na cabeça de vocês? Galera, pro é quem ajuda. Nome, já sabe, né? É um nome. Então, é aquilo que ajuda um nome. Ele ajuda como? Na maioria das vezes, ele ajuda o nome substituindo esse nome. Ah, professor, então ele vai ajudar substituindo o nome. Pois é. Então, olha só, se for um pronome pessoal, ele vai substituir uma pessoa. Se for um pronome próprio, ele vai substituir o nome de algo próprio, de uma pessoa, de um lugar. Teresina é o nome de uma cidade, é um pronome próprio. Se você se refere a Teresina, aí você vai ver que é um substantivo próprio e o pronome que se refere a ele é um pronome também próprio. Se você se refere a pessoas e as coisas que essas pessoas possuem. Ah, professor, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, é meu. Eu tenho um caderno aqui na minha frente, é meu. Isso você utiliza os possessivos, porque ele demonstra posse. É aquilo que você tem, é aquilo que você possui. Tá bom, gente? Então, só para dar aquela primeira visão, aquela primeira vislumbrada sobre o que são estes pronomes e para que eles servem, né? Claro. Então, gente, a habilidade que nós iremos enfocar no encontro de hoje é sobre utilizar e refletir acerca de pronomes pessoais, de adjetivos possessivos e também observar seus usos em contextos reais de uso, tá bom, gente? Então, perceber como é que eu uso ele. Ok, que eu sei fazer, eu sei substituir, mas eu uso como? Vamos dar uma olhada, né, gente? Vamos dar uma olhada. Vem comigo, então, que estamos só começando. Você sabia? Did you know? Nós temos aqui alguns tipos de pronome na língua inglesa. Eu vou começar por esses aqui, porque esses aqui são os mais
fáceis e os mais comuns, tá bom, gente? Esses aqui, ó, são os conhecidos pronomes pessoais, tá bom? Pessoais. Gente, o que é um pronome pessoal? Pensa aí um pouquinho. Pronome pessoal é aquele pronome que se refere à pessoa, simples assim. É um pronome que se refere à pessoa. Gente, se você está se referindo à pessoa, você deve observar que a estrutura da sua frase, ela costuma ser assim, ó, sujeito, verbo, objeto. Lembra disso? E aqui, gente, esse verbo não é nome, pronome não vai substituir verbo. Não casa uma coisa com a outra. Pronome e verbos são coisas diferentes, não casa. Agora, substantivo pode ser sujeito. E aí, sujeito pode ser pronome. Da mesma forma que o objeto. O objeto também pode ser substituído por um pronome. Calma lá, professor. Você falou agora há pouco pra gente que o pronome era pronome pessoal. E agora você está falando aí que é pessoa, mas é objeto? Como é que é isso? Tá estranho esse negócio. Mostra pra gente aí como é que faz. Mostro. Você pode falar assim, ó. I love you. Pra que frase mais fácil do que essa? Nem dá, né, gente? Simples demais. Todo mundo concorda que I é o meu sujeito? Consequentemente, love é o meu verbo. E you, professor, you tem que ser meu objeto, né? Se eu seguir ali a sequência, sujeito, verbo, objeto, tá aí. Então, gente, observe que o primeiro dos meus exemplos, I, é o meu sujeito e ele é um pronome pessoal. Mas qual é o pronome pessoal que eu estou utilizando? É o pronome pessoal sujeito. Ah, professor, então aí, ó, o sujeito é um pronome pessoal. Perfeito. E é o pronome pessoal sujeito. E meu verbo? Gente, verbo não tem nada a ver com pronome. Nada a ver com pronome. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Coisas diferentes. E que tal o you? Gente, you é você. Você não é pessoa? Certamente você é pessoa. Se você é pessoa, aqui, olha só, eu também posso utilizar um pronome pessoal. Professor, mas como é que é gente? Como é que é pessoa e é objeto? Pois é, pessoal, é isso que eu quero que vocês observem. Ele é uma pessoa, por isso pronome pessoal, que funciona como objeto da minha frase. É um objeto a partir da classificação da minha frase, da classificação sintática. É a sintaxe da minha frase. Tá bom? Sujeito, verbo e objeto. Esse objeto, no caso, é pessoa. No caso, é um pronome pessoal do qual eu estou determinando que é um pronome objeto. Tá ok? Então, você consegue perceber que eu tenho pronomes pessoais sujeito e eu tenho pronomes pessoais objeto. Então, a depender da função na minha frase, eu vou utilizar o pronome adequado. Por isso eu comecei por aqui, gente. É o mais básico, é o mais simples. Observa só. Se o meu sujeito é I, primeira pessoa do singular, eu. Quando eu transformo ele em objeto, eu transformo em me. Olha só, me. Esse aqui é a primeira pessoa do singular, no caso, objeto. Tá ok? Quando eu tenho a função sintática de objeto. Professor, tem algum mais fácil? Tem. Olha aqui o you, ó. Mesma coisa, gente. Tanto faz na segunda pessoa, que you serve tanto para a segunda do singular quanto do plural. Não esqueça disso. E, professor, como é que eu vou saber se é singular ou se é plural? Fácil. É só você observar o contexto. Se eu estou falando com várias pessoas, é claro que esse you é plural. Às vezes a pessoa determina também. A pessoa determina assim, ó. You two, vocês dois. Então, você redetermina quantas pessoas são. Vocês aí, você aponta para a pessoa. E aí também é possível que você perceba se é singular ou se é plural, tá bom? Então, esse you tanto serve para pronome pessoal sujeito, quanto para pronome pessoal objeto.
Professor, e na primeira do plural, como é que faz? Primeira pessoa do plural. Primeira do plural, gente, como sujeito, we. Como objeto, us, tá bom? Us. E olha só a pronúncia, hein? Us. Esse daqui é a primeira pessoa do plural, da gente, de nós, referente a nós. E a terceira pessoa? Terceira pessoa do plural, como é que faz? They, são eles ou elas. Quando eu transformo para o pronome objeto, pronome pessoal objeto, eu transformo ele em them. Tá ok, galera? Them. Belezinha? Them. Tá? They na terceira pessoa, pronome pessoal. Them, pronome pessoal objeto. Tá ok? They, them. É um pouco diferente. Observe aí a diferença, tá bom? Professor, e na terceira pessoa? Tem que ter cuidado aí, ó. Na terceira pessoa do singular, a gente tem uma diferença. Qual é a diferença? Porque nós temos em inglês 3 possibilidades de pronomes pessoais. O primeiro deles é o he. Esse daqui, ó, é o pronome pessoal utilizado para o sexo masculino, para o gênero masculino. Já o she é a nossa terceira pessoa, sexo feminino. E esse it vai ser um sujeito neutro. Professor, neutro? Como é que faz isso? Pois é, na língua portuguesa nós temos apenas 2 gêneros. Nós temos o gênero masculino e o gênero feminino. Mas na língua inglesa nós temos 3. Nós temos o gênero masculino, o gênero feminino e o gênero neutro. Professor, qual é a diferenciação? Como é que eu diferencio estes gêneros? Simples demais. Os 2 primeiros, he ou she, são de pessoa. Você está falando de gente, tá ok? Agora, o neutro, ele não se trata de gente. Você está falando aí de objetos, de animais, de coisas. Em inglês, não dá para você determinar gênero de coisas. Por exemplo, uma mesa. Ah, professor, em português, a mesa, então é feminino. Pois é, mas em inglês nós não temos essa determinação como masculino ou feminino. Em inglês, mesa é neutro, tá bem? Por quê? Porque não é pessoa, não é gente. Se não é pessoa, se não é gente, então é neutro. Tudo bem? É essa a proposta. Inclusive, pessoal, uma das coisas mais malucas de uma língua, tá bom? Não dá pra gente prever, é difícil você prever o que é masculino, o que é feminino. Eu estou falando de qualquer língua, tá bom? Não só da língua portuguesa com a língua inglesa, não, mas com várias, com a língua espanhola, com a língua francesa. É difícil, tá, galera? Não é fácil você perceber o que é masculino e o que é feminino, não. Por exemplo, em português, a gente tem a palavra carro. Carro é masculino, o carro. Em inglês, a gente tem car. Car, C-A-R, é a mesma coisa, é o mesmo objeto, mas é neutro. Por quê? Porque não é gente. Já na língua francesa, a gente tem a palavra voiture. Voiture, que também significa carro, é uma palavra feminina. E, professor, então carro em francês é feminino? É. Carro em inglês, em francês é feminino. Então, gente, se você consegue observar que em várias línguas essa ideia de gênero, se masculino, se feminino, muda e não tem problema algum, tá bom? Não tem problema algum. Se não é pessoa, pode ser masculino, pode ser feminino, pode ser neutro. Você tem que ter o quê? Certeza ao utilizar isso na sua vida, tá bom? Mas vamos que vamos, olha só. He, sujeito homem do sexo masculino. Him, quando sujeito, pronome, sujeito ele. He, quando pronome pessoal, objeto, him. Já ela, olha só, she, sujeita mulher do sexo feminino. Pronome pessoal, sujeito, she. Pronome pessoal, objeto, her. Olha aí como é que fica, her. E o último, it, não altera, não muda o neutro, tanto faz se sujeito ou se
objeto. Vamos colocar aqui um exemplo um pouquinho mais complicado para ver se vocês conseguem captar a mensagem. Olha só, se eu digo assim, ela, she gave him chocolate. Ela deu a ele chocolate. Observa que na sequência da sua frase você tem sujeito, verbo e objeto. Professor, então she, ela, é o meu sujeito. Perfeito. Gave é o meu verbo, eu não vou mexer com ele. Minha aula sobre pronomes não envolve verbo, deixa ele para lá. Gave é o verbo dar, está conjugado no passado. Ela deu a ele. Ela deu o quê, professor? Ela deu chocolate, galera. Então aqui é o meu objeto. Professor, mas ela deu chocolate para ele. Você consegue observar, ó, que é para ele. Então ele é um outro objeto. Professor, não misture as coisas. Objeto não pode ser gente. Pois é, mas eu estou chamando aqui de objeto da frase. É o objeto sintático, tá bom? Não misture, não confunda. É o objeto sintático. Professor, então quer dizer que eu tenho nessa frase dois objetos? Pois não é. Objeto 1 e objeto 2. E não há problema algum nisso. Por quê? Porque o meu verbo, ele é entendido como um verbo bitransitivo. Ele tem duas necessidades de objeto. Quem dá alguma coisa a alguém. Simples assim. Tá ok? Professor, e sobre o que a gente acabou de ver, como é que eu incluo isso aí na língua inglesa? Assim, ó. She é o meu pronome pessoal, sujeito. Him é o meu pronome pessoal, objeto. Por isso é que ele está aqui. Observa que a sequência dele na frase altera quando eu modifico a minha frase. Se fosse ele que tivesse dado chocolate para ela, olha só, a mesma frase, mas agora é ele quem deu o chocolate. He, por quê? Porque agora o pronome é sujeito. He, foi ele quem deu. O verbo não altera, gave. E agora, se eu dei o chocolate para ela, não é she. She é sujeito. O pronome pessoal, objeto, é o her. Tá ok? Para ela. Gave her. Professor, e se eu quiser trocar o chocolate por algum desses pronomes, como é que eu faço? Ele é neutro, né, galera? Não é sujeito gente, é sujeito, ou melhor, aqui é objeto, objeto neutro. Sendo objeto neutro fica she gave her it. Tá bom? Simples assim. Então, professor, quer dizer que eu substituí tudo aí por pronome. Foi. Eu sei que esse he é um pronome masculino. Estou me referindo a uma pessoa e essa pessoa é um homem. Her, eu sei que é um pronome, objeto, pessoa, mais uma vez. Estou me referindo a uma mulher, a gente, de novo. Não sei quem é, mas estou me referindo a ela. Tanto faz quem é essa pessoa. E o it, eu me refiro ao chocolate. Tá ok, gente? Esse it é um objeto, uma coisa, não é gente. Portanto, pronome neutro. Belezinha, galera? Tranquilo e favorável até aqui? Dúvidas, perguntas, coloca aí no chat. Estamos aqui para responder as dúvidas de vocês, tá? Então, gente, vamos entender um pouquinho mais sobre os pronomes. O que é um pronome na língua inglesa? Pronomes são palavras, olha só, que geralmente servem para substituir os substantivos. Professor, beleza. Mas o que é um substantivo? Substantivo, gente, é aquela palavrinha que nomeia as coisas, que dá nome para as coisas. Ah, como é o seu nome? Meu nome é Adriano. E o seu? É ou não é meu nome? Está me nomeando, é um substantivo. E o que é isso? Ah, isso é uma mesa, isso é uma cadeira, isso é um livro. Todas essas palavrinhas são exemplos de substantivos. Aquilo que nomeia as coisas, tá bom? Se eu nomeio alguém ou alguma coisa, eu estou utilizando substantivos. E se eu estiver substituindo alguma coisa, aí eu substituo substantivos utilizando pronomes, tá bom? Então, é essa a função de um pronome. Mais uma vez,
função de pronome é substituir. Substituir o quê? Na maioria das vezes, um substantivo, tá bom? A função do pronome é fazer essa substituição, fazer essa troca. Professor, para que a gente troca mesmo? Qual é a serventia dessa troca? Na maioria das vezes, você vai fazer essa troca para que você evite repetir aquilo que você está falando. Para que você não fique falando a mesma coisa o tempo todo. Você evita repetir, tá bom? Evitando essa repetição. É claro que você ganha mais tempo na sua fala e você continua sendo compreendido da mesma maneira. Frequentemente, olha só, nós usamos para evitar a repetição dos substantivos. É isso que eu acabei de falar. Os pronomes têm formas diferentes para as diferentes maneiras das quais nós utilizamos. Então, gente, é importante que você perceba quem são esses pronomes, para que você perceba quais são as maneiras diferentes de utilizar cada um deles. Tá bom? É importante que você saiba quais são os tipos de pronome, para que serve esse pronome, quando é que eu uso. Vamos dar uma olhadinha? Olha só. Primeiramente, a gente já viu os pronomes pessoais. Professor, esse pronome pessoal eu já percebi que a gente vai utilizar para sujeito e para objeto, a depender, é claro, da minha frase. Já vimos aqui alguns, né? Professor, e que tal esses dois aqui, ó? Esse it e esse there, que são como dummy subjects. Explico para vocês. Olha só. Dummy, pessoal, é como se fosse um fake. Olha só, dummy é um fake. Se você tem esse it ou esse there como fakes, eles estão lá com a função de sujeito, mas eles não servem para nada. Eles estão lá só para dizer assim, olha, tem sujeito. Pensa, por exemplo, na frase it rains. Você olha para cima e percebe que está chovendo. It rains, chove. E, professor, quando eu fui traduzir, eu só disse assim, chove. Não disse nada além. Cadê o sujeito? Olha aí, ó. O sujeito é it. Professor, mas esse it aí não tem tradução nenhuma, não serve para nada. Pois é. A única função desse it é dizer assim, ó, tem um sujeito na minha frase. Só para isso. Tem uma regra que diz, toda frase em inglês precisa de um sujeito. Tá aí, ó. Tem um sujeito, mesmo que ele não sirva para nada. Ele está aí só para encher o espaço, ele está aí só para encher a linguiça. Ele é o dummy it, ou it vazio. Tá ok, gente? It vazio. Professor, entendi o it. Dá um exemplo aí com o there. Agora, observa só. Se eu disser assim, ó, there is love. Esse there, pessoal, diz o seguinte, there is significa há, de haver, de existir. Então, há amor, tem, existe amor. Professor, e o sujeito, cadê? Foi embora, né, galera? Esse there acompanha um verbo, segue a sequência, ó, sujeito, verbo. Olha o verbo to be aqui, ó, com apóstrofo S. Então, esse there é o meu sujeito. E o love, professor, é o objeto, ó. É o que é que há, o que é que existe. Existe? Amor. Prontinho, tá resolvido aí. Quem são esses pronomes que são entendidos como vazios? Ok, gente? Sujeito vazio. Ele tá aí só para dizer assim para ti, ó, tem um sujeito. Não vai ser traduzido como nada, porque a gramática obriga a ter um sujeito. Mas somente isso, tá? Somente isso. Nós temos pronomes também, ó, possessivos. Professor, os possessivos, eles servem para quê? Para determinar a posse. É meu, é seu, é dele, é dela. Ah, não, isso é nosso. Ah, aqui não, aqui é deles, eu não posso pegar, é deles, não é meu. Eu tenho também os demonstrativos. Professor, o que é um demonstrativo? É aquele que demonstra, aquele que aponta. Então, se você demonstra alguma coisa, você aponta. Ah, é esse, é isto, é aquilo. A depender, é claro, da distância e daquilo que você está tratando. Então, perceba que eu posso ter algo mais próximo, no masculino, feminino e neutro. Em português, inclusive, ó. Eu tenho isso, isto, este e esta.
No gênero neutro, isto. No masculino, este. No feminino, esta. Se for um pouquinho mais longe, eu boto esse, essa e este, essa, esse e aquele. Já se for mais longe, aí eu coloco o aquele, aquela ou aquilo, tá ok? A gente já está mais distante. Em inglês a gente vai ter uma designaçãozinha para cada um desses. A gente vai ter o that, o this, o these e o those. Mas na frente eu vou mostrar um exemplo para vocês com demonstrativo, tá bom? Nós temos também o one e o ones. Professor, esse one e esse ones. O one não é um? Pois não é. E o ones vai ser mais de um. Então eu posso estar me referindo às cores de alguma coisa. Por exemplo, o que é aquilo? Ah, não sei o nome disso. Aí eu digo one e está resolvido. Então olha só, o que é isso? Ah, aquilo que é azul? The blue one. O azul? Isso, yes, the blue one. Ou então você pode usar no plural, ones. Imaginei que você está falando de calças. Calças, plural, né, gente? Então, o que são essas calças? Quanto custam as calças? Ones. The blue ones, as azuis. The yellow ones, as amarelas. Ok? E por aí vai. Nós temos também os pronomes em perguntas, os pronomes que são usados, pronomes interrogativos. Quem são pronomes interrogativos, galera? Aqueles que direcionam a sua pergunta. Então, se você tem uma resposta que é sim ou não, você não usa pronome interrogativo. Agora, se você vai fazer uma pergunta e você direciona a sua pergunta para a resposta que você quer, tipo, quantos? Você quer um numeral. Se você pergunta onde, você está querendo saber um lugar. Se você pergunta por quê, você quer a razão de alguma coisa. Quem? Você pergunta esperando por um sujeito, por uma pessoa. E por aí vai, tá bom? Esses são os pronomes em perguntas ou pronomes interrogativos. Nós temos também, olha só, os pronomes reflexivos. Galera, os reflexivos são utilizados quando você está fazendo e recebendo a ação ao mesmo tempo. Voz reflexiva. E em inglês a gente utiliza, olha só, a expressão self para isso. E é importantíssimo que você perceba isso, ó. Self. Gente, o que significa esse self? Professor, eu tirei uma selfie. Uma selfie. A selfie é nada mais, nada menos do que a foto de si mesmo. Você tira a foto e você aparece na foto ao mesmo tempo. Então é justamente isso. Isso é uma selfie. Uma outra ideia sobre o pronome reflexivo, que é bastante interessante com o uso do self, é quando você vai a um restaurante, por exemplo, e lá você encontra o self-service. Já viram isso? Self-service é o serviço feito por você mesmo. É você próprio que se serve. Você vai lá e coloca a sua comida. Simples assim. Isso é um self-service, que a gente já aportuguesou, né, galera? E chama de self-service, e tá tudo bem. Tá? Temos também pronomes recíprocos. O que é o recíproco, galera? É quando você faz ao mesmo tempo também que você recebe, mas de outra pessoa. Você inclui mais alguém na história. Então, por exemplo, se você abraça alguém, ele me abraçou, ela me abraçou. Galera, no mesmo instante em que você abraça, você recebe o abraço também. Então, nós temos aí um pronome recíproco, tá ok? Então, acontece junto, você faz e você sofre a ação ao mesmo tempo. Mas aí você envolve mais uma pessoa, tá bom? Parece com um reflexivo, cuidado. Reflexivo é você sozinho. Não precisa de outra pessoa, não inclui outra pessoa. E que tal os pronomes indefinidos? Professor, o indefinido aí já é mais complicado, né? Pois é. É indefinido, gente, porque você não tem como relacionar a uma quantidade específica. Por isso você indefine.
Professor, eu queria um pouquinho de água. Um pouquinho quanto? Ah, não sei. Pode ser uns 300 ml, uns 1 litro, 2 litros, mas é só um pouco. Percebe que esse um pouco não tem assim uma quantidade específica, nem precisa ter. Por isso que a gente chama de indefinido, tá bom, gente? É indefinido, porque você não sabe, não tem essa possibilidade de afirmar com toda certeza. Nem precisa, né? E aí nós temos também os pronomes relativos. A gente vai pegar a aula só para falar sobre pronome relativo, viu, galera? Se preocupe não, porque é uma função sintática importantíssima, tá ok? Na hora que a gente estiver trabalhando com a gramática mais formal, a gente vai focar também nos pronomes relativos. Vira e mexe aparece questão de pronome relativo, hein? Provas, em concursos, em vestibulares, então tem que estar bem atento, tá ok? Beleza, aqui são alguns tipos. Vou mostrar aqui para vocês, aqui tem uma definição do dicionário, eu não vou mostrar para vocês não, porque aqui não tem tanta importância assim. Vamos direto então para alguns exemplos, olha só. People around the world speak English. They speak it everywhere. Galera, observa que eu tenho duas frases, tem um pontinho aqui, ó, e esse ponto separa as duas frases. Olha o que eu tenho aqui, ó. Que pessoas ao redor do mundo falam, olha aqui o meu verbo, inglês. Então, aqui é o meu objeto. Professor, e as pessoas ao redor do mundo? Tudo isso aqui é meu sujeito, tá? Professor, pessoas, eu sei que é um pronome, ou melhor, é um substantivo, é um noun, e está no plural, são pessoas. Perfeito. Então, quando eu transformo isso em um pronome pessoal, olha aqui como é que ele vem. They, são eles. Estas pessoas ao redor do mundo. São a eles que esse they se refere. E aqui na segunda frase, ele também tem função de sujeito. Olha aqui o verbo, ó, tá nem aí para essa confusão de pronome, não. Deixa para lá. O verbo é verbo e ele não tá nem aí para essa nossa análise. Em seguida, ó, eu tenho it. Quem é esse it, galera? Esse it é o meu pronome neutro. E ele se refere a quem? Ao inglês, pessoal. Olha só, a língua inglesa. Então, ele está aqui, ó, se referindo ao inglês. Eles ou falam o inglês, então aqui é meu objeto, e eles falam em todo lugar. E aí eu tenho um pronome indefinido de lugar, todo lugar, em todo canto. Tudo bem, gente? Então, observa só que nossa frase, ó, ao invés de repetir pessoas, eu utilizei elas. Ao invés de utilizar inglês, eu traduzi como o. Elas ou falam o quê? Falam inglês em todos os lugares. Beleza? Que é só um exemplo para vocês fixarem melhor o uso dos pronomes. Vamos de mais uma. Mais um exemplo. Ah, esse é legal. Olha só. Observa que além do texto escrito tem a imagem. Além do texto escrito tem a imagem. Professor, eu tenho aí 3 cachorrinhos, olha só. E aí tem a frase e acima tem aí uns diferentes tipos de talher, né? Um garfo, uma colher, um monte de coisa. Então, galera, observa aí que a frase que eu quero que vocês analisem é essa aqui, ó. Essa em preto. If false, cuidado que a gente já começa com o if, ó. Esse if, galera, é um condicional. Professor, condicional do quê? Esse é o se, galera. Ele marca a condição, é se. Então, se cair no chão, it's mine. É meu. Professor, tem um monte de pronome aí nesse negócio. Tem. Um montão mesmo. Observa aí o tanto. Ó, o primeiro deles é o it. Quem é que esse it se refere? Sei lá. Mas, professor, você está falando aí de comida? Então, é certamente esse it. É um substituto para a palavra comida. E aqui apareceu o it de novo, ó. It de novo. Esse it aqui, galera, já é vazio. Perceba que esse it não tem substância nenhuma, ninguém está se referindo a ele. E esse mine, professor? Esse mine é um possessivo, galera. É um possessivo. Então, observa só.
Se cair no chão, caiu o quê? Comida. Eu estou me referindo à comida, eu coloquei aqui entre parênteses, ó, comida. Se cair no chão, é minha. Eu coloquei o ela porque eu estou me referindo à comida, ó. Então, se cair no chão, é minha. Professor, aí tem um bocadão de pronome. Tem, olha aqui um deles, ó. Minha, por quê? Porque eu concordo com ela. E esse minha é um possessivo. Tá bom? É o meu possessivo, é o meu possessive. Ok? É o meu possessive. Vamos de mais um? Olha só. Please don't interrupt me while I'm talking to myself. Olha só o garotinho aí. O garotinho está falando com ele mesmo. Ele está se observando no espelho. Pessoal, você já teve essa oportunidade de conversar consigo mesmo? Às vezes é importante, às vezes você precisa de uma opinião de um especialista, você precisa conversar consigo mesmo, às vezes é importante. E aí ele começa assim, ó, please, por favor, don't interrupt me. Pessoal, aqui eu tenho a minha frase no modo imperativo, galera. Professor, o que significa esse modo imperativo? Galera, o modo imperativo é quando você faz uma ordem ou um pedido para alguém. E aqui você tem duas opções. Ou você tem a opção afirmativa, ou você tem a opção negativa. Se na forma afirmativa, vai ser verbo mais objeto. Se na forma negativa, vai ser don't mais verbo mais objeto. Observa que não tem sujeito. Professor, por que não tem sujeito? Não tem sujeito, por quê? Porque você está falando diretamente com a pessoa. Então, você não precisa dizer, ei, você. Não, já está falando direto. Então, você subentende que já tem esse you. Esse you fica aí, ó, por detrás dos panos, por detrás das cortinas. Ele fica implícito, tá bom? Ele fica escondidinho. Don't interrupt me. Ei, professor, bateu certinho, ó. Imperativo, negativo. Certinho, certinho, certinho. Don't, verbo, objeto. Então, não me interrompa. Observa meu me como o quê? Pronome pessoal, objeto. É meu pronome pessoal, objeto. Não me interrompa. E esse while aqui, gente, olha só, enquanto esse while está só fazendo a ponte, está só ligando as duas frases. Não me interrompa enquanto eu estou falando. De novo, agora eu tenho um outro sujeito que continua sendo eu, o verbo, que é o verbo falar, conversar, e quem conversa, conversa com alguém. Com quem é que eu estou conversando, gente? Myself. Professor, esse my, eu percebo que é um possessivo, mas o self faz toda a diferença, com certeza. Esse self é o meu pronome reflexivo. Própria imagem já mostra para você, meu querido aluno, ó. É um pronome reflexivo, ele está se olhando no espelho, galera. Tá ou não está se olhando no espelho? Se ele se reflete, ele reflete a si mesmo. Então, ele é um pronome reflexivo, tá bom? Então, olha só. Quando eu estiver conversando comigo mesmo, não me interrompa não, deixa eu conversar um pouquinho comigo mesmo, é importante. Todo mundo consegue perceber, então, que aqui eu tenho alguns pronomes. Eu tenho pronome pessoal, objeto, me. Eu tenho pronome pessoal, sujeito, I am, I'm. E eu tenho pronome reflexivo com o self aqui no finalzinho, tá bom? Então, gente, dá para perceber aí muitas possibilidades de pronomes. E perceba que todos eles se referem ao garotinho aqui, ó. Todos eles se referem a esse boy que está aqui se olhando no espelho, tá bem? Então aí, ó,
por favor, não me interrompa enquanto eu estiver falando sozinho, eu estiver falando comigo mesmo. Tá bem, gente? Então, pessoal, eu acho que hoje é isso. Deu tempo para a gente dar uma olhada, tá? Uma passeada sobre os pronomes. Vimos aí vários tipos de pronomes, para que esses pronomes servem, quais alguns usos, alguns exemplos de pronomes. Observamos que os pronomes, eles substituem substantivos e percebemos também que os pronomes, eles nos ajudam a nos mostrar qual é a sua função dentro da frase, a função sintática. Por exemplo, se ele for sujeito, ele vai ser de uma forma, se ele for objeto, ele vai ser de outra forma, se ele for um pronome interrogativo, ele está de outra maneira e por aí vai. Então, galera, acho que por hoje é só. Muitíssimo obrigado pelo encontro de hoje. Foi um prazer, como sempre é, um prazer ter vocês aqui nesse encontro conosco e até o nosso próximo encontro na próxima segunda-feira. Bye, bye e até lá!